Olá, amados irmãos, como é que estão? Com muito amor, trago mais uma grande revelação, desta vez falando das terapias, com o poder, claro, do nosso mentor, Arcanjo Rafael. Peço com muito amor que se inscrevam no canal, coloquem likes nos vídeos, ativem o sininho, partilhem o nosso canal, entrem no Telegram, pois eu estou lá, com muito amor, com o poder das cartas do tarot. E assim sendo, sem mais, passo a palavra ao Arcanjo Rafael. Meus amados guerreiros da luz, eu sou o Arcanjo Rafael. Com muito amor, trago a grande revelação, aquela que vós querem mais, e disse mais, porque vós têm sempre a tendência que podem fazer terapias e está feito. A verdade do Criador é não. Porque a divindade tem que dar autorização para que vós façam qualquer intenção holística, e diz qualquer intenção holística para ele ou ela. A divindade tem que dar autorização. Os vossos irmãos têm de dar autorização. O exemplo é, as mesas radiónicas, por exemplo, elas funcionam, sim, mas com uma intenção de, exemplo poderoso, testemunho de papel, onde a divindade tem de dar os dados antes da terapia. O nome completo, idade, data de nascimento e morada. É um exemplo, mas é tão grande que se ama ser o exemplo das mesas do Rei Adorado, do meu amado João. A história aqui é, quem usar terapias com uma intenção ocultista para desalinhar irmãos ou irmãs com a intenção do não me toquem no meu pai ou não me toquem na minha mãe porque eu sou um terapeuta holístico ou terapeuta holística, neste caso ao contrário, uma terapeuta holística ou terapeuta holístico que tenha um pai e, por exemplo, tenha o poder de um irmão ou irmã que não goste que este ser de luz, que é amor incondicional, por exemplo, e vibra alto, diga conselhos de, e digo assim, mediunidade, ou seja, conselhos de médium aos pais, por exemplo, ou à mãe, ao pai, para se elevarem, e vem por detrás a vedeta com a intenção holística poderosa do eu sou uma trabalhadora da luz ou um trabalhador da luz, fazendo o evento ao contrário, dizendo assim, tu não tocas no meu pai e na minha mãe, com a intenção separativa total, e não entende que não pode tocar nas energias dos outros, porque ama não entender que tem a experienciação que pode mexer nos outros sem os outros saberem. Ora, e cá está, meus amados, vós ficam impressionados com esta história? Eu digo que sim. Eu digo que sim. Porque a verdade é grande. Vós não imaginam tamanho desamor. Tamanho desamor que há em Gaia, no planeta. Meus amados, não julguem. Amem-se com a espada do meu amado Miguel, com o poder do corta. Não julguem, amados. Ouçam o meu amor. Isto quer dizer o quê? Que quem usa terapias holísticas ou intenções de comandos de luz ou orações para desalinhar com a intenção que percebe, por exemplo,
de frequência e de vibração e de percentagem energética, como vós dizem, e digo assim, em grande tempo e escala de percentagem também está tramada ou está tramado, porque não entende que não pode julgar à distância, criando intenções que o outro ali está errado ou a outra está errada. E vós se riem e se admiram. Eu digo assim, o poder é tanto que vós não entendem que quem mexe na luz de um irmão sem a autorização dele ou dela, eu digo assim mesmo, ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Com um ai tão poderoso, vós não têm noção da queda que tem que cair. E depois admiram-se. Como é possível eu estar a receber esta história se eu não fiz nada, julgando a história? E depois admiram-se. Terapias holísticas são o amor incondicional. Fora isso, eu vos digo que são uma coisa que vós detestam. Detestam mesmo. Tanto. E é o quê? Ouçam bem as minhas palavras e não julguem, amados. Ouçam bem as minhas palavras. Voodoo. Ouviram bem? Voodoo. Quem ama entender, entenderá. Mas vos digo que é também magia negra. Contra irmãos. Usam o poder de usarem comandos de luz, por exemplo, usando ferramentas divinas das mesas radiónicas, por exemplo, contra irmãos e irmãs, para que estes se desalinhem de tudo, porque, por exemplo, para eles ou elas não estão preparados para ser trabalhador da luz ou trabalhadora da luz. Mas vamos mais longe. Onde é o longe? A história é que o outro ou outra, como não sabe o que acontece, não julguem, amados. Inspirem profundamente e usem a espada do meu amado Miguel com o poder do corta. Amados, assim. Vamos mais longe. O outro não sabe. É verdade. Ou a outra não sabe, nem os pais sabem. Mas o que acontece é que o plano é, já que continuas, eu vou tratar de ti. O que é que acontece? Então, tens de ser uma história que é maluco ou maluca. Talvez te interne com o piscar de olho, outra vez piscando o olho e dizendo assim para nós, em alto e bom tom egóico. E digo assim, não julguem, amados, não julguem. Em alto e bom tom egóico. Dizendo assim para nós, por exemplo, o arcanjo Rafael, ele não aprende a lição, não se deixa de ir à minha mãe, não se deixa de ir ao meu pai, não se deixa de trabalhar com a história do poder da mesa radiónica, com a intenção que sabe de vibração e não entende que não pode fazer a história que ele quer. Ele não vai ter aquilo que ele quer, então precisa de ajuda. Não entendendo, por exemplo, que o médium ou o médium canaliza seres de luz. Ora, amados, eu não entendo isto. Eu disse assim, como é possível uma vedeta destas divinas? E disse assim, uma vedeta, porque se acha vedeta. Porquê? Porque quando faz isto, não entende que o irmão, por exemplo, fala com seres de luz e comunica e tem um canal de luz. Isto é uma grande revelação. É muito grave, como vós dizem. Eu digo assim, ui. Mas do outro lado, a vedeta pensa assim, ele está na dele, mas pronto, vejam lá o que podem fazer.
a quem? A nós, julgando. O que acontece é, nós comunicamos com ele, por exemplo, a 100%. Se é a 100%, a vedeta ali se esquece do 100%. Então não entende que o irmão, por exemplo, fica a saber o que ela ou ele anda a fazer? Ora, 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 ora. Ui, 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 ui. Outra vez. Eu disse assim, amados, não julguem. Não julguem, sei que vós se riem, mas não julguem. Mas mesmo assim, ouçam bem. Mas mesmo assim, a história é que o médium lhe diz assim: o arcanjo Rafael está a dizer que tu me estás a julgar. Então, que tal entenderes que eu intuo se me julgas? Eu intuo se mentes. E a intenção por detrás do todo que ela ou ele é que olha para ele pensando, ele não pode fazer isto. Não pode. Ou ela não pode fazer isto. E faz o quê? Pensa assim, tenho de arranjar um estratagema para o internar. Isto é verdade. É muito grave na intenção da vibração de divindades que têm aprendizados. Mas aqueles que vibram alto, eu vos digo assim, não têm a intenção de andarem ao contrário. Mas a verdade é que nós, seres de luz, através do médium, do canal de luz, do canalizador, dizemos a estas vedetas, e digo muitas vezes não podem julgar. E fazem o quê? Meus amados, não julguem, pois a palavra vai ser forte. Fazem o quê? Nada. É como se nada fosse. Mentindo é pensamento. Então a grande revelação é a verdade do Criador. Meus amados, a verdade do Criador é, ouçam bem, que a mentira é a maior egrégora da escuridão, de ocultação, de Gaia. A mentira. E esta é que é a dor destas vedetas. Porquê? Meus amados, não julguem. Usem a espada do Arcanjo Miguel para cortar tudo com o poder do corta, 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 corta. Corta, 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 corta. Meus amados, a missão que vem é precisamente a comunicar, e disse assim, a intenção, ouçam bem, a intenção da mentira. Vós pensam que nós não dizemos a um médium que vós estão a mentir? Ai, dizemos, e digo com um ai. E vós já se riem, dizemos sim. Que é canalizador de seres de luz e é merecedor da verdade do Criador como o meu amado João, tem o direito divino de saber que ali está uma vedeta, e vou dizer a palavra, e não julguem, amados, mentirosa. É uma vedeta mentirosa, é uma divindade mentirosa, mas com um poder tão grande, mentiroso, que depois, mesmo na cara das divindades, mente. E diz assim, ouçam bem, e diz assim, não julguem, amados, não julguem. E diz assim, eu quero é falar contigo, não quero ouvir mais nada, mas o Arcanjo Rafael quer dizer-te uma mensagem. Tens de me ouvir com uma intenção que vós conhecem como não julguem, amados, não julguem. A supremacia do líder, alfa, eu é que mando nesta história. Então, está a brincar? Eu sou uma trabalhadora da luz, um trabalhador da luz, então não podes fazer isso. Com uma mentira em pensamento e nós a ver. Vós pensam que podem mentir em pensamento e nada acontece? A ocultação é que depois a têm que ter. Mas pensam assim, nada acontece. Eu medito, mas pronto, eu medito.
uma vez por semana, 2, às vezes 3. Mas ele tem que aprender a lição, não pode usar dons porque não tem experiência. Porque me enganou com uma intenção de pêndulo quando era novato e eu caí na armadilha de ter divindades de seres da não-luz ao meu lado. E depois ele não aprendeu a lição, então tenho de lhe dar a lição. Esta é a grande revelação. Ressoa com todos vós. Não julguem, amados. Não julguem. O que acontece a esta vedeta que diz que, no fundo, não aprende a lição ela ou ele, que quem recebeu seres da não-luz foi a vedeta porque andou a brincar com o pêndulo, fazendo coisas que oculta na verdade do Criador, com a mentira, outra vez. Porque não se lembra do que aconteceu? Não, meus amados, porque o médium ou a médium, por exemplo, e disse assim, ajudou o filho ou a filha a ter dons. Mas como aquela vedeta não entende que o pêndulo é para comunicar com seres de luz, então cai na armadilha de olhar para a filha e dizer assim, ou para o filho, ouçam bem, assim com um tom ríspido, poderoso, controlador. Tu não podes mais fazer isso. Esta intenção é minha. Não julguem, amados. Não julguem, usem a espada do Arcanjo Miguel, com o poder do corta, 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 corta. Corta, 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 corta. Meus amores, eu sei que há muita revolta, pois vós ficam perdidos na intenção colateral. Vós não sabem quem, no fundo, vos desama, mas a verdade do Criador é que vós têm que se amar e o resto da bênção virá. É o que tenho a dizer. Mas esta vedeta não quer entender que tem de se amar connosco, porque acontecem eventos como este, por exemplo, que vou dizer, isto é a verdade do Criador, com mensagens canalizadas totais, e disse assim, para a vedeta, e tanto julgamento, a intenção da maluquice, com a intenção de o colocar ou colocar, e disse assim, ouçam bem, na intenção de um hospício que não entende que este ou aquela médium intui o que a vedeta quer. Ora, 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 não julguem, amados, não julguem. Eu digo assim com a intenção, não julguem porque eu vi que iam julgar. Não julguem, usem a espada, se for necessário. Vamos continuar, meus amados, pois a mentira é a grande revelação que vai ser a seguir a esta mensagem. Eu sei que vós gostam que eu diga assim as coisas, pois vós entendem bem. Meus amores, a verdade é grande. Vamos continuar. Como o médium, por exemplo, ou a médium, não faz o que a vedeta quer, o que é que ela ou ele faz? Vai ao poder de comandos de luz e ativa comandos de luz a ver se este vibra mais alto, quando ali é que no fundo a vedeta vibra baixo. Este ou esta vibra mais alto, com a intenção que este tem de ouvir uma história com a mentira que é não estás bem, com a mentira do olha, porta-te bem, senão vais para o hospício, porque eu tenho o controlo total da tua prosperidade e tu não sabes. Ora, é verdade, amados, não julguem, com intenções de entender-se que, se este não sabe, eu posso agir. Ninguém sabe de nada. Os seres de luz estão nisto? Não, amados, nada. Aqui a vedeta nem entende sequer que nós estamos a ver e a comunicar com o médium ou com a médium que aquela vedeta quer fazer isso. Esquece-se de uma história.
que é física quântica. A história da física quântica ressoa tão mal nestas divindades com a mentira, com um propósito enganoso. Isso é mentira. E nós a dizer assim: olha, amado, ela está a querer colocar-te num hospício, porque não aprende a lição que não pode prender a família. A verdade é esta, mas a vedeta tem outra. A seguir é: se ele ou ela não aprende no hospício a calar-se, eu faço algo, que é dizer ao governo que ele não tem reforma, então passará por dificuldades, ou à segurança social que ele ou ela não tem segurança social, porque eu sou a vedeta da intenção, segurança social e das finanças. Não tem direito a nada. Porquê? Porque eu consigo fazer com que ele assine com uma intenção de mentira, com um papel enganoso, a intenção que a casa é minha. A casa? Quais casa? A casa, digamos assim, dos pais, como herança. Quer um papel enganoso com uma assinatura de intenção da frente, para que este, por exemplo, quando estiver maluco ou maluca, como ela quer ou ele quer, ficará com o poder todo, incluindo com o poder da casa do mestre, que é uma mestra também. Eu falo nas duas intenções. E assim sendo, temos outra. É o quê? O dinheiro do médium ou da médium também está no propósito de uma assinatura falsa, por exemplo. Porque, se percebes da física quântica, que é o que a vedeta diz, então, sendo assim, tenho que te dar a lição. Quem percebe sou eu. Porque ouço Hélio Couto, por exemplo, e leio livros de quântica divina com o meu marido ou mulher. É verdade o Criador? Eu vos digo que sim. Pois não entendem que não podem vibrar baixo? Eu digo assim: amados irmãos e irmãs, quero amar-vos com a história que não, nem reparam, pois a era de peixes está embrenhada na intenção do poder que têm sobre o outro, o controlo da prosperidade, para que não tenham problemas no futuro. O irmão ou a irmã é maluca, fica internado, eu estou bem na vida e vivo na reforma total e vou lá visitá-lo às vezes e de vez em quando digo-lhe com ameaça que ele está maluco ou maluca. Quando digo maluco, digo doido mesmo, ou doida, assim mesmo, como vós imaginam. A verdade do Criador é essa, mas aconteceu. Eu vos digo que já aconteceu. Mas é porque o médium ou a médium tinham um aprendizado de baixa vibração, de não se amarem e de não comunicarem connosco, e depois recebem a história da colheita. Aí sim. Agora, quando um médium se eleva, ou uma médium se eleva e se ama muito, trabalhar connosco para a luz, aí não, meus amores. Aí o recebimento é a bênção. A bênção. Mas vamos à última tática, que é a seguinte: já que estás internado e não tens dinheiro, então tenho que tratar da tua doença. Como vou fazer eu isto? Então tu não podes fazer nada, eu vou pegar no teu trabalho todo e o vou vender, porque tu canalizavas seres de luz e me posso aproveitar do teu trabalho todo. Ora, esta é grande. Eu digo assim: ora, outra vez? Então não entende que ele ou ela tem que aprender a lição de física quântica, que não pode mentir a seres de luz, não pode julgar seres de luz? A intenção do Criador é: quanto recebem estas intenções
contra médiuns. Meus amores, homens ou mulheres, eu vos digo assim, recebem vezes 5 a dor que causam. Eu digo assim, ao todo, porque prejudicam o todo, com uma forma tão grande que não entendem a lição que têm que ter na frente. Porquê? Porque ainda não receberam. É o que dizem. É o que dizem mesmo. Não julguem, amados. Não julguem. Usem a espada do Arcanjo Miguel, com o poder do corta. Meus amados, amem-se com orgulho. Divino em amor incondicional. Porquê? Porque o orgulho tem de se amar para ser alta vibração. E a honra também. Porque a história é que quem quer tudo, tudo perde. Mas quem, no fundo, não entende que já recebeu mensagens, por exemplo, de seres de luz e não pode mentir na cara chapada, como vós costumam dizer, há intenção de médium ou há intenção de médium divina, senhora, não pode mentir porque este ou esta sabe através de nós, ou sozinho ou sozinha porque tem dons intuitivos que ele ou ela está a criar, colocá-lo ou colocá-la no hospício, se ele ou ela se porta mal. Meus amores, não julguem. A história é que a vedeta quer o trabalho todo do amado irmão ou irmã para ser a prosperidade em alta vibração ao contrário. Ora, como? Tirando a chave da casa do irmão ou irmã. É a bela estratégia. Gostaram? Há mais. Querem ficar com os carros, por exemplo. Também vos digo assim. E mais alguma coisa? Se houver um animal de estimação, eu vos digo que até o gato fica na intenção da vedeta. É duro, como vós dizem. É duro. É a programação total contra seres de luz. Um ser de luz contrário, com uma intenção tão poderosa de não entender, e disse assim, que é criadora ou criador, de não entender que a história do pêndulo, o médium ou o médium já sabe que ela não aceita que o poder é que o médium ou a médium recebeu a mensagem para que a filha dela, da vedeta, a filha da vedeta, meus amados, não julguem, tenha o poder de amar-se com a missão do pêndulo. Acreditou que havia seres da não-luz na casa divina dela, no lar, acreditando também que tinha esses desamores na casa dos pais. Porquê? Porque, no fundo, o culpado é um médium. Ora. Um médium, sendo assim, não seria merecedor de ter dons. É tão cara chapada que eu não entendo como é que não vem. E digo assim, não julguem, amados. Não julguem. Ouçam o meu amor. Ouçam o meu amor. Usem a espada do Arcanjo Miguel, com o poder do corta. Quero amar-vos com a missão da mentira. Aqui há mais. Há pormenores que vão até ao poder da vida passada para entender o que é que ele tem com ela, com a vedeta, ou ela tem com ele, a vedeta. Vós entenderam como? Com a programação do talvez que vão a um médium com o piscar de olho, outra vez a um médium verdadeiro, ver-se o irmão que canaliza seres de luz e aquele médium ou uma senhora médium nem consegue fazê-lo, então, sendo assim, aquele é profissional ou aquela é profissional e consegue ver se o irmão está bem da cabeça com uma mentira para o médium. Ora, se o médium for elevado,
o guia lhe dirá precisamente o quê? Tens de te amar, pois tu és a criadora, ou o criador. É assim que tenho a dizer. Meus amores, me despeço com muito amor. Sendo a gratidão profunda por vós, amados, terem o amor de ouvirem, mas há mais histórias sobre esta intenção. Se vós pudessem ver a programação contra um irmão ou irmã só porque acredita que o irmão ou a irmã lhe tirou a filha da sua missão holística, eu disse filha ou filho também. Gosto de dizer a filha porque vós vibram com a filha com um poder tão grande que não podem tocar na filha, pois a filha é o filho e vós são o filho e a filha, pois noutra vida terão que ter o aprendizado do quê? Eu vos digo assim, de uma história que é escuridão total, com o poder da vida que criaram ao contrário, onde tem o poder de que o médium ou a médium não se lembre, criando a intenção com comandos de luz, que ele ou ela se esqueça de tudo que aprendeu. Esta é a grande história de muitas divindades, com o comando de luz que eu uso aqui. Por exemplo, eu disse assim, mas com a intenção do antigo comando de luz que o meu amado João costuma usar na mesa divina do Arcanjo Miguel. Eu disse antigo porque ele ressoa em todo o mundo, pois é o poder do comando de luz do Arcanjo Miguel das mesas radiónicas do Arcanjo Miguel. Meus amores, é a grande revelação. Querem o comando de luz? Meus amores, eu vejo que não precisam. Basta a intenção do corta, pois o poder da intenção do corta é quantas vezes vós cortam. Então é confiar. Mas quero-vos dizer que, com o poder do corta, usam a espada do Arcanjo Miguel para cortar o dom e disse assim, a canalização do irmão ou irmã médium. Mas há mais uma para terminar. E qual é a mais uma? É a grande revelação. É que as vedetas não conseguem ter o poder da história, que não entendem que a física quântica retorna logo assim que co-criam este desamor tão grande. E como ocultando a última grande história. A quem? Ao médium ou à médium. Qual história? A história que ele ou ela é culpado ou culpada da morte e disse assim, desencarne também da mãe ou do pai. Então, o poder a culpa é de quem? A culpa, eu digo assim, a culpa é do médium ou da médium que ajudou em alta vibração o pai e a mãe e aquela vedeta tirou. Praticamente, eu digo a verdade, mas o meu amado médium ali ou médium repunham o poder. Retirava 100% da intenção do Criador de ajuda terapêutica holística para que a mãe e o pai não fizessem os protocolos holísticos que o pai e a mãe tinham de estar bem como estavam, porque o irmão ou a irmã médium tocaram na vida deles. Então, sendo assim, a irmã ou irmão pode ser um irmão mais velho ou irmã mais velha e trabalha numa intenção, digamos, de governo. Eu sou poderoso ou poderosa e ninguém me toca porque eu sou mentiroso ou mentirosa. E nem reparam, eu não recebo. Estou farto e farta de fazer comandos de luz destes da mesa do Arcanjo Miguel, da mesa, por exemplo, da Mãe Divina Maria, ou na intenção divina de mesas com o poder xamânico, com o poder da intenção
da gloriosa passagem de testemunho para o marido e disse assim, ou para a mulher. É uma intenção que vós têm que entender que, se amam, vós não recebem. A verdade do Criador é que esta ocultação está a cair. Quem usa e disse assim, intenções holísticas contrárias, tem de entender que o comando de luz se usa ao contrário contra um irmão, e digo assim, é um voodoo, uma magia negra. Então tem de receber a intenção e a recebe de imediato. Mas o imediato fica na intenção do acástico da divina, ora, claro, vedeta, porque quando tenta tirar dons, esquece-se que os dons que adquiriu em outras vidas os perde e depois não os tem aqui. Aqui mesmo, eu disse assim, há mais, mas eu termino por aqui, pois a missão da mentira é a grande egrégora do planeta Gaia, de ocultação. Eu disse assim, não vou falar de ficheiros secretos amados, vou falar desta intriga ocultista que está aqui, que é que um médium não consegue saber ou provar, eu disse assim, que aquela vedeta está a mentir. Eu digo assim, consegue, porque eu lhe digo, faz assim. Eu digo, porque o médium é merecedor e a médium é merecedor de que saibam que o amor que o momento é a grande revelação em alta vibração, para que aprendam a lição que o médium ou a médium está na frente sempre no campeonato de quem vibra baixo com a intenção de física quântica sagrada, com a intenção de baixa vibração, retirando e roubando certificados, por exemplo, como, por exemplo, Arcanjo Miguel, ou a ficha de frequências para analisar o trabalho holístico divino, para dizer assim, ele não é certificado, não pode fazer terapias, não pode fazer nada. Ele ou ela, eu digo assim também, porque quero referir-me a ela. Isto, meus amados, ressoa com todos, que vós não entendem o poder desta história, porque quem atrapalha o trabalho do todo com uma mentira de anos, não entende o poder da história contra ele ou ela. Eu quero amar-vos assim. A grande revelação é que vós amam esta história e a história da mentira vai ser a grande egrégora de luz que iremos falar na mensagem seguinte. Ouçam a mensagem várias vezes e não julguem, amados. Não julguem. A verdade do Criador é que vós se alinham à verdade, que existe a crença limitante, e disse assim, poderosa em vós e nas vedetas assim, que nunca são descobertas. E disse assim, que nunca são descobertas. Eu digo que um médium que tem a capacidade, como o meu amado João tem, não há, como vós dizem, hipóteses. Porque antes do tempo já um amado médium ou médium, senhora, já sabe o que tem que fazer. Porque eu lhe digo, e mesmo se eu não lhe disser, ele ou ela intui, mas para a vedeta, a intuição assim é tão medíocre como, por exemplo, vós pensarem. É algo tão banal, que olham para um dom e acham que são superiores porque lá para trás do tempo intuíram qualquer coisinha e viram qualquer coisinha e receberam qualquer coisinha. Eu disse qualquer coisinha, mas meus amores, a missão aqui terminou. A nova missão é a mentira e a desocultação total da egrégora de luz da mentira. Esta foi a primeira e se chama a terapia Apocalipse, porque é a verdade do Criador
só traz desânimo, ao todo ao contrário. Meus amados irmãos e irmãs, vos dou o amor desta mensagem. Ouçam-na várias vezes e não julguem. Eu sou gratidão profunda por vós se amarem tanto. Gratidão, amados, por vós se amarem tanto.